Estamos aqui novamente para mais uma aula de Química. Sou o professor Paulo, iremos trabalhar sobre as leis ponderais da Química. Chama a atenção de vocês, olha só, fique ligado. Então vamos lá. O que são as leis ponderais, certo? Lembrando que dentro desse conceito envolvendo as leis ponderais da Química, nós temos dois grupos. Esses dois grupos, nós temos as leis ponderais, que aparecem aqui, e também nós temos as leis volumétricas. E nós já temos o conceito do que são as leis ponderais. Leis ponderais são as leis relativas às massas, às substâncias que participam das reações químicas. Vocês devem estar lembrados que uma substância, outra substância, teremos uma mistura, então dentro dessa mistura nós teremos uma reação química. Então aquilo que envolve massa dentro dessas relações está sim as leis ponderais. A outra, como o próprio nome diz, nós teremos as leis volumétricas. As leis volumétricas, como o próprio nome está expresso, bem explícito mesmo, são as relações que vão envolver volume. Então, tudo tranquilo? Iremos trabalhar aqui as leis ponderais. Lembrando, dentro das leis ponderais nós temos essas três aqui, que são as mais trabalhadas, debatidas, discutidas. Lei de Lavoisier, lei de Proster e lei de Dalton. A lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas, a lei de Proster, lei das proporções definidas, e a lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas. Iremos trabalhar essas três, ou são essas três que são apresentadas, mas aqui nesta aula, veja a minha seta, nós iremos trabalhar Lavoisier, veja a minha seta, iremos trabalhar o Proster. Iremos trabalhar esses dois. Tudo bem com vocês? Podemos prosseguir? Então vamos lá. O fato histórico nós não iremos bem se deter porque demanda tempo. Mas veja ali as datas, né? Então, Lavoisier realizou muitas experiências e dentro dessa experiência ele chegou a uma conclusão que a massa antes e depois de qualquer reação sempre é a mesma, não muda, não altera. O que eu tenho no meu reagente, terei lá no meu produto. Isso é inalterado, isso é conservação da massa. Veja esse exemplo aqui, ó. Imagina que você tem aqui no cantinho, você tem carbono 3 gramas, você tem oxigênio 8 gramas. Carbono e oxigênio nós teremos o gás carbônico, né? CO2, podemos dizer. Só que aqui no meu produto eu já tenho 11, então 11 gramas, então aqui no meu reagente também eu tenho que ter 11, exatamente, 3 com 8 é 11, então 11 aqui no reagente, 11 no meu produto. A soma das massas antes é igual à soma das massas após a reação. Aqui está acontecendo a reação, ela já aconteceu. Veja que antes da minha seta, nós temos, olha aqui, eu tenho um reagente. Depois da minha seta eu tenho produto, certo? Vamos agora aqui, o que vai aparecer aqui pra gente. Eu tenho aqui metano, eu tenho aqui oxigênio. Lá, por favor, 1, 2, 3 aparece, gás carbônico. Lá também, 1, 2, 3, água. No meu metano eu tenho 4 gramas, no meu oxigênio eu tenho 16 gramas, no meu gás carbônico eu tenho 11 gramas, na minha água lá eu tenho, aparecendo, 9 gramas. Então acompanha comigo. Somando 4 com 16, veja aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Somando, 1, 2, 3 aparece, 1, 2, 3, 20. 4 com 16, 20. Então, se no meu reagente eu tenho 20, lá eu tenho que ter quanto? Isso mesmo. 11, 9, também eu tenho que ter 20. Exatamente o que Lavoisier falou. Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total do produto. O que eu tenho aqui, eu tenho lá. Lembrando que nós teremos uma aula que vai envolver balanceamento químico, que na verdade vai entrar em concordância com isso aqui que Lavoisier passou pra gente, né? Ou ainda na natureza nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma, aquele grande conceito de Lavoisier. Lembrando que Lavoisier é considerado sim o pai da química, viu? O grande Lavoisier, só voltando aqui, né? Só voltando, me permitam. O grande Lavoisier, o pai da química, ele é considerado. Tudo tranquilo? Compreendemos aqui. Chegamos aqui em outro conceito, que agora vamos chegar lá, tá aqui que ele também observou que nestas reações, nessas experiências que foi realizado,
Existia que algumas reações quando se envolvia a queima, a combustão, ora a massa aumentava, ora a massa diminuía. E ele observando, chegou um detalhe, é a questão do consumo do oxigênio, né? Às vezes absorve esse oxigênio, às vezes ali há uma alteração na massa. Mas a lei, ela é fidedigna, sim, fidedigna. A lei, ela funciona, é para ser seguida, é para ser observada sim, respeitada, porque conservação da massa é exatamente isso. O meu reagente e meu produto, eles apresentam a mesma massa, o mesmo peso. Depois chega o Proster, né? O Prost, ele também observando o experimento de Lavoisier, ele vai e pega essa ideia e vai amadurecendo, vai trabalhando, ele chega a uma conclusão que foi estabelecida exatamente a sua lei, que é a lei das proporções definidas. As substâncias reagem sempre na mesma proporção para formarem outras substâncias, certo? Ele vai falar que de composição química fixa. Se eu modifico no meu reagente, então meu produto também ele vai ser alterado de uma forma proporcional e constante. Vamos melhorar isso aqui para vocês. Acompanhe aqui comigo. Olha só. Na lei de Proust, imagina que você tem carbono, de novo, oxigênio que vai dar o gás carbônico. Só que aqui agora você tem 3 e você tem 8. 8 e 3, 11. No meu produto eu tenho 11. A conclusão, a proporção das massas que reagem permanece sempre constante. Veja que na minha primeira seta, 1, 2, 3, acompanha comigo. Na minha seta eu já tenho 6 gramas e 16 gramas. O que é isso aqui, professor Paulo? Se você observar, ó, aqui 3, aqui 6, então 2 vezes 3, 6. Ele vai estar trabalhando aqui um número proporcional, no caso aqui 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 11, claro, 22. Olha que é o mesmo conceito. Mas aqui aumentou, se aqui aumentou, lá também aumentou. Veja a outra seta, 1, 2, 3, outra seta. Já aqui é 9, não é mais 2, é 3. 3 vezes 3, 9. 3, ou aqui, ó, 3 vezes 8, 24. 9 com 24 vai dar 33, porque 3 vezes 11, 33. Olha o que ele trabalha. Lembrando que quando a gente trabalha a questão de Proust, Lavoisier, essas grandezas aqui, né, essas leis, na verdade, grandeza nós teremos uma aula, em outro momento teremos uma aula, mas aqui falando de leis ponderais, que são as massas envolvidas, galerinha dos segundos anos e vocês que logo estarão nos segundos anos, já que essa aula está assim direcionada para os primeiros anos, os meninos ficam assim meio que perturbados, estequiometria, né? É o bicho, eita, que coisa difícil e tal. Na verdade é um pouco complexo quando chega no segundo ano, porque tem várias relações, né? Massa-volume, massa-mol, massa-grama, tem várias relações. Mas o que é um cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico é o cálculo pela qual prevemos as quantidades das substâncias que participarão de uma reação química, né? Então é cálculo sim, né? Mas não precisa ficar perturbado, aquela coisa toda, porque você vai pegar uma equação química e você vai, na verdade, fazer as relações que você tem ali, massa-mol, massa-grama, massa-volume, essas questões. No segundo ano isso é mais de forma aprofundada, mas nós teremos aqui uma videoaula que nós iremos explicar para vocês sobre as grandezas químicas, certo? Mas prosseguindo aqui, para concluir, vamos chegar na conclusão. E aí veja mais ou menos aqui, eu tenho hidrogênio 2, eu tenho oxigênio 16, que na verdade oxigênio e hidrogênio nós teremos a água, então eu tenho 18 gramas, porque 2 com 6, 18. Nós temos na segunda experiência, veja o que ele está utilizando, 2, proporção. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 16, 32. 2 vezes 18, 36, então 4 com 32, 36. Massa de cada um deles, massa de hidrogênio, 2, massa do oxigênio, 16. Já que ele utilizou o 2 como proporção, então assim, ó, simplificando aqui por 2, 2 dividido para 2 vai dar 1, 16 para 2 vai dar 8, 1 sobre 8. Já que na segunda experiência, já que ele está utilizando 4, então massa de hidrogênio 4, massa do oxigênio 32. Não foi o 2 que ele utilizou, você poderia começar pelo 2. Mas ele foi logo direto lá, né? Ó, 4 por 2, 4 por 4, 4, 32 por 4, 8. Veja que é a mesma relação, certo? Então a conclusão, qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos, atenção, pelos mesmos elementos químicos combinados ou combinandos numa mesma proporção. Isso é
Proster, ok? Então nós vamos aqui agora para exercitar, para ficar mais claro para vocês. Estamos chegando aqui ao final. Em uma reação você tem 23 de álcool, 48 de oxigênio, que vai produzir 27 de água ao lado de gás carbônico. Ele quer saber a massa do gás carbônico. Então vamos aqui para a resolução. 1, 2, 3, vai aparecer toda aqui já executaram os cálculos para nós. Veja, álcool etílico, aqui ó, vendo aqui ó, meu álcool etílico 23, foi 23, eu tenho o oxigênio que é 48, o octênio 48, ele quer saber a massa aqui, né, do gás carbônico, e eu tenho lá a água, que é 27, então é o seguinte, se eu tenho essas duas aqui, que é reagente, 27 com 48 vai dar 71. Eu quero saber aqui, né, ó, então 71 menos 27, 71 menos 27, 44, então aqui vai ser 44. É bem simples, Lavoisier, conservação da massa, porque em algum dos momentos ele vai te dar o produto, ou um dos produtos, ou dois produtos, e vai aparecer os dois produtos, então vai ficar faltando aqui um dos reagentes. Então, veja que é só cálculos bem simples, né? Às vezes subtração, adição e subtração aqui, muitas das vezes, acho que em alguns casos podemos usar regra de 3 aqui, certo? E vamos a um outro exemplo agora de uma outra questão que é envolvendo agora Proster. Veja lá o que vai aparecer, o que aparece para você, 7 gramas de nitrogênio que reage com 1,5 de hidrogênio, produzindo gás amônia. A massa do gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturamos 2,1 de nitrogênio com quantidade suficiente de hidrogênio. Ele quer saber a massa de gás amoníaco. Então vamos aqui, ó, resolução para gente, vai aparecer tudo. Nitrogênio eu tenho 7, veja que aparece, mais hidrogênio que é 1,5, que produziu gás amoníaco. Então, somando 7 com 1,5, nós teremos 8,5, né? E aí está dizendo novamente que vai reagir com mais 2,1 de nitrogênio. Aí ele quer saber agora qual vai ser a massa que vai ser apresentada aqui. Qual a relação que eu tenho aqui? A relação que nós vamos trabalhar aqui é o Proster. Por quê? Ó, ele vai pegar o 7, que vai estar para 2 sobre 1, que vai ser igual a outra relação que eu tenho lá. Eu tenho 8,5 que está para a massa, que é exatamente o que eu quero saber do gás amoníaco. Então fazemos aqui meio pelos extremos, ó, meio pelos extremos, acompanhe, ó, meio pelos extremos. 7 vezes M, que vai ser igual a 2,1, ó, vezes 8,5. Isso vezes isso vai dar 17,85, né? Então 7 vezes o M aqui, então vai ser 17,85. Então eu vou pegar o meu 17,85 e vou dividir para 7, que foi o meu início quando eu comecei a minha reação em quantidade de nitrogênio. Resultado 2,55. Gabarito seria ali o gabarito C, está um pouco cortado aqui. Mas veja que relação Proster e relação conservação da massa de Lavoisier são temáticas simples de trabalhar. É exercício mesmo. Nós temos uma lista de exercícios que envolve essas questões aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, concluímos essa aula sobre leis federais. Então, até a próxima aula. Um forte abraço para vocês. Tchau.